Doutor, agora sim, doutor Manuel Pinheiro pode fazer a sua pergunta. Vou dirigir a pergunta ao meu colega Luiz Eduardo. É a respeito de critérios objetivos de promoção e remoção por merecimento. A Constituição Federal, no seu artigo 93, fala que a aferição do merecimento será feita conforme desempenho por critérios objetivos de produtividade e prestígio no exercício das funções. A Resolução 02/2005 CNP repete isso e diz também que os Conselhos Superiores deveriam editar normas. Por favor, o senhor podia falar mais devagar para eu poder perceber. Porque o tempo é muito exíguo, só tem um minuto. Porque eu tenho que entender sua pergunta para poder responder. Como Vossa Excelência está falando muito rápido, eu não estou entendendo algumas palavras. Tá bem. Então, continuando. Os critérios objetivos são exigência constitucional do Conselho Superior. E o que nós temos visto até hoje é muitos conselheiros que se elegem prometendo adotar critérios verdadeiramente objetivos de promoção e remoção do merecimento, mas esses critérios nem sequer são propostos para a mudança do regimento interno. E o que se vê é os colegas serem obrigados ao constrangimento de ter que ir aos gabinetes, conversar, e quem não é visto, não é lembrado, não é nem sequer promovido. Então, o que nós temos que ter para os colegas é que ele saiba o que ele precisa fazer para ter o seu mérito reconhecido. E não ele ter que depender de conversar com os conselheiros para ser promovido. Doutor Manuel Pinheiro, a sua pergunta, por favor, agora. Só para poder concluir minha pergunta. Então, eu queria perguntar ao Luiz Eduardo quais são as suas propostas em relação à meritocracia no processo de escolha e à segurança jurídica que deve ser dada aos concorrentes às promoções e remoções do merecimento. Doutor Eduardo, 3 minutos. Eu agradeço muito a pergunta dirigida pelo doutor Manuel, a minha pessoa, nesse tocante. Os critérios a serem estabelecidos, os critérios estão estabelecidos. Nós temos votado, eu como conselheiro, tenho votado em cada colega pelos critérios estabelecidos. Agora, existem critérios de ordem objetiva, existem critérios de ordem subjetiva. Dentro de qualquer um deles, o conselheiro pode ter uma área de atuação. É claro que dentro dos critérios objetivos, essa área de subjetividade é muito menor. Mas no critério subjetivo, o conselheiro pode fazer o seu voto ao bel prazer. Eu quero dizer ao meu caro doutor Manuel que eu tenho acompanhado a vida dos nossos colegas promotores de justiça por intermédio das petições que eu tenho oportunidade de ler quando vejo as apelações, vejam as ações civis públicas que são propostas no interior do Estado e acredito que a grande maioria deles já tem percebido isso, porque quando a gente lê uma petição dessa, a gente está a fazer uma correição ordinária, ver o trabalho dos colegas. Agora, isso não impede, de hipótese alguma, que critérios mais objetivos sejam propostos. Agora, esses critérios objetivos a serem propostos deverão ser medidos cautelosamente, porque todos vocês sabem que o Estado do Ceará foi o primeiro a criar esses critérios objetivos, sendo enviados ao Conselho Nacional do Ministério Público, e o Conselho Nacional do Ministério Público irradiou esses critérios objetivos daqui do Ceará para todo o restante do país. Nós somos paradigmas em matéria de critérios de promoção para todo o país. Agora, isso não impede que a gente tente encontrar critérios mais objetivos. Eu acredito que a peregrinação de gabinete em gabinete de promotor de justiça, de procurador de justiça, seja desnecessário para a sua promoção. Porque cada conselheiro, ao chegar por ocasião das reuniões do conselho, já leva o seu placar feito de acordo com os critérios que ele atendeu, os critérios que estão postos na Lei Complementar número 72 e os critérios que estão postos na nossa lei estadual, Lei Nacional do Ministério Público. E isso não impede que nós aprimoremos esses critérios, desde que, numa forma consentânea e depois de discussão, a gente observe quais serão os melhores critérios para isso. Doutor Manuel Pinheiro, 1 minuto para a réplica. Luiz Eduardo, eu agradeço a resposta, mas eu não concordo com ela. No meu ponto de vista, não há critérios objetivos de promoção e remoção do merecimento. Critérios objetivos são aqueles que você pode comparar o que o promotor fez com o que o promotor fez. Por exemplo, número de vezes e respondentes. Fulano tal tem 100 respondentes, o outro tem 50. Então, esse tem o dobro do merecimento.
em termos de fixar um paradigma e fazer uma comparação. Critérios que se baseiam apenas em conceitos de operosidade são conceitos muito vagos. Todos os promotores e procuradores têm virtude e têm defeitos. E de acordo com a conveniência pode se realçar uma virtude ou um defeito. E isso gera insegurança jurídica para os promotores e procuradores. É importante para a instituição que motive o colega a fazer as ações que são reconhecidas como as mais importantes e que eles tenham uma recompensa por isso ser promovido ou removido. Da maneira como está, ninguém pode sequer imaginar, porque acontecem casos em que um colega tem 150 respondentes, o outro tem duas, o que tem duas é promovido na frente do que tem 150. Isso não se compara com os objetivos. Então, o que nós propomos é a adoção de sistema objetivo, de acordo com o que foi sugerido agora há pouco pelo CNJ na resolução 36, de 6 de abril de 2010. Estabelecer uma planilha de avaliação objetiva e os colegas sendo consultados previamente para dizer o que deve ser valorado com mais ou com menos peso. Cada colega vai dizer, não, o que mais importante é respondência, é acudir o amigo está aqui nesse cidade, é entrar com uma ação ou outra. Então isso, democraticamente, tem que ser importante no Ministério Público, para que nós todos tenhamos a meritocracia reconhecida. Doutor José Eduardo, é sua vez de fazer a sua pergunta. Meu caro doutor Luiz Alcântara. Meu caro doutor Luiz Alcântara. Estou ouvindo, excelência. Aplicando-se ou fazendo a aplicação do Prodeste e observando que não há condições de continuar com o mesmo nível de implementação de dinheiro na nossa atividade para melhorarmos a qualidade das nossas atividades. O que Vossa Excelência faria? Recebido o duodécimo, você tem o duodécimo e percebe que não tem verba suficiente para continuar aplicando nas atividades essenciais do Ministério Público, como vinha sido feito anteriormente com a suplementação. Como Vossa Excelência atuaria? Meu caro colega, procurador de Justiça, doutor Luiz Eduardo, colegas da assistência, promotores e promotoras de justiça que estão nos ouvindo nessa oportunidade. Esse pensar estreito é que tem colocado o Ministério Público numa situação constrangedora de administrar o caos, reconhecendo os significativos avanços em determinadas áreas específicas da administração. Por quê? Porque todos pensam administrar o Ministério Público com a dotação orçamentária prevista e disponibilizada através da adequação que o governo do Estado pensa e nos repassa. Mas existem outras fontes de captação de recursos, que são as captações de recursos de fontes extra-orçamentárias que o Ministério Público está desprezando. A elaboração de projetos, firmar parcerias com governos federais, com outros entes congêneres, para que nós possamos suprir as nossas carências, eventualmente, por falta de dotação orçamentária. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que pior do que isso é não fixar na lei de diretrizes orçamentárias o percentual destinado à formulação do orçamento, à composição do orçamento do Ministério Público. Santa Catarina fixou em 3,5%. Se nós fixássemos aqui em 3%, eu já disse isso e repito a Vossa Excelência, nós teríamos um saldo hoje de 120.705.954 reais. Por quê? Porque a receita corrente líquida do Estado do Ceará está subindo de forma magistral, aumentando de forma espantosa, acumulando recursos sem que o Ministério Público possa fugir do engessamento de um orçamento pré-concebido, sem a participação sequer dos membros da instituição. Portanto, captar recursos por através de receitas extra-orçamentárias, fixar na lei de diretriz orçamentária o nosso percentual, o que nos daria essa margem de folga, é sim dar uma resposta para dotar o Ministério Público dos meios necessários para cumprir as suas relevantes missões constitucionais. O senhor, doutor Luiz Alcântara, tem 1 minuto para a réplica.
Eu sabia que eu Eu replico a mim mesmo, não. Porque aqui Posso. deixa assim. Você me perdoe a falta de convivência com os senhores promotores, procuradores, e isso embaralha um pouco. Eu coloco aqui na organização. A senhora está se conduzindo, magnífico também. Não seja tão gentil. Agora sim, pois não, doutor. A pergunta foi dirigida ao doutor Luiz Alcântara e ele respondeu de forma consentânea. Realmente, essa posição de receio do Ministério Público tem feito com que nós não peçamos realmente o nosso duodécimo por ocasião do cada dia 20, como está estabelecido na lei. Agora, a dificuldade não é pedir o duodécimo. A grande dificuldade, e essa aí eu digo com certeza, e todos os senhores e as senhoras têm conhecimento disso, é conseguir fazer com que seja votada a lei para a criação do fundo, para que a gente possa aplicar o nosso dinheiro, nosso do Ministério Público. Pedir o duodécimo, fazer com que ele venha para a nossa casa 15 segundos. É passível. A dificuldade será fazer a votação da lei, criando um fundo para que a gente faça o repositório dessas quantias no fundo a ser criado pela lei. Agora sim, com certeza, doutor Luiz Alcântara faz a pergunta. Escolha, por favor, antes o candidato. Eu gostaria de ouvir as ponderações da doutora Vânia no que diz respeito à questão do orçamento participativo do Ministério Público. Nós estamos a presenciar hoje, com mais uma vez, a constatação de precariedades em praticamente todas as áreas do Ministério Público. Eu ouvi aqui alguém se colocar como se fosse um martírio a questão do exercício profissional do fórum. Não é só um martírio, é indigno. É indigno, porque eu sou promotor titular da 5ª Vara do Júri. Eu só fiquei com prejuízo da minha titularidade a partir do dia 23 de abril de 2010. Eu exercia cumulativamente, fazendo o júri pela manhã e à tarde, 2 dias da semana, e fazendo atendimento na Procap. Somente no dia 23 de abril de 2010 é que a Procuradoria entendeu que uma área prioritária era aquela. Portanto, eu pergunto a Vossa Excelência, a participação de todos os membros do Ministério Público na feitura do orçamento e definindo as suas prioridades de acordo com a nossa capacidade financeira e aquilo que é destinado para custeio e investimento, porque folha de pagamento já está lá pré-definido. Como Vossa Excelência vê essa iniciativa? Doutora Vânia, 3 minutos. Doutor Luiz Alcântara, caros colegas, essa resposta eu dou com muita clareza, porque ela já está prevista dentro do nosso programa. Está dito lá que nós administraremos com o auxílio de um grande conselho, um conselho onde terão assento as representações dos vários setores da nossa instituição. É claro que as decisões, por causa da responsabilidade, serão da Procuradora-Geral. Mas esse conselho dará as diretrizes, as indicações das prioridades que devem ser escolhidas para a nossa instituição. Aqui foram falados os problemas da infância, que eu conheço. Foi falado em outro encontro os problemas das promotorias do idoso. Nós sabemos da precariedade da estrutura da Procap, sabemos das dificuldades com as quais os colegas lidam no interior, porque muitas vezes está sozinho para fazer os expedientes judiciais e os expedientes administrativos. Portanto, nós temos que ter a prioridade baseada no planejamento, para que nós não possamos dispensar esforços desnecessariamente e não administrarmos bem esse orçamento. Portanto, esse orçamento terá a participação efetiva dos membros da instituição representados pelas suas várias áreas por este conselho.
Ademais disso, nós teremos as subprocuradorias, a subprocuradoria judiciária e a subprocuradoria administrativa, que também terão decisão direta desse orçamento, porque nós não podemos administrar sozinhos. A nossa meta, a nossa tônica é a descentralização e a democratização da gestão, a fim de que, numa eventual ausência da Procuradora-Geral, a Procuradoria continue com seus processos de ação fluindo normalmente, sem sofrer nenhum tipo de prejuízo e nem de atraso. E para isso a gente vai contar com a colaboração efetiva dos nossos colegas na escolha das prioridades e na direção do orçamento que nós dispusermos, ou como disse muito bem o Dr. Luiz Alcântara, que nós consigamos obter por meio de outros instrumentos que estão à disposição para que sejam lançados mão. A réplica, doutor Luiz. Bem, apesar de a pergunta ter sido bem objetiva no que diz respeito à discussão democrática na formulação do orçamento, Vossa Excelência ainda tocou na questão de que existe esse núcleo gestor para orientar a administração superior do Ministério Público no que diz respeito à aplicação dos recursos. E eu vou adiante. O orçamento que foi aprovado pelo Colégio de Procuradores e encaminhado para ser inserido no Orçamento Geral do Estado, talvez qualquer um de Vossas Excelências que venha assumir, se for eu ou qualquer um de Vossas Excelências, terão já que lidar com remanejamento e dotação orçamentária. Porque algumas áreas previstas aqui para investimentos, e o total é de 27 mil, eu dou um exemplo para Vossas Excelências. 15 segundos. Por exemplo, nós temos aqui 340 mil reais para manutenção do DECOM. Nós temos 572 mil reais para manutenção e funcionamento da SMER. Nós temos 1.800.000 reais para reforma e instalações físicas do Cambeba. Talvez não dê sequer para realizar a pintura do prédio. Então, eu digo a Vossas Excelências que essa forma democrática de administrar é importante por conta de que é possível viabilizar a aplicação dos recursos nas áreas essenciais. E quem administra parte dos recursos tem que eleger prioridades para a aplicação desses recursos.